Vamos lá, vamos começar. Pessoal que vota no sindicato ali, né, no comitê dos votantes de documentário. Tá tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Vocês estão, sei lá, meio tristinhos? Vocês não querem repensar um pouco a forma como vocês estão encarando a vida? Porque, sinceramente, todos os documentários da categoria do Oscar de 2026 de melhor documentário são pra deixar a gente na merda. Juro. Gente, o que tem com vocês? Na boa. Na boa. O filme mais tranquilo, assim, o filme mais light da categoria é sobre a guerra da Ucrânia. E eu tô falando isso porque eu acabei de assistir ao filme Embaixo da Luz de Neon, né, que chegou aqui com esse título em português. Até ontem eu tava chamando ele pelo título original, que é Come and See Me in Good Light. Eu não sabia que ele tinha um título oficial, vi que ele já estava pela Apple TV Plus com um título em português. E assim, gente, é bonito esse documentário, ele tem uma coisa ali mais tocante, ele tem uma coisa ali mais sensível, mas, gente, pô, é pra deixar a gente mal, é pra deixar a gente um pouco na merda, é triste, triste pra caramba, e retrata uma história que ao mesmo tempo é linda, mas é destruidora, é uma história de um casal ali, né, que é a Andrea, né, e a Megan Faley. A Andrea, na verdade, ela é não binário, então peço desculpas aqui se eu errar o pronome, né, se eu não falar corretamente, mas eu notei isso porque na legenda do filme se referem como Elo, né, se referem a Elo dessa forma, então Andrea e a Megan Faley. E assim, é um casal muito bonito, tem uma história muito bonita. A Andrea é poeta, e aí ela tem todo o lance de conectar as poesias da vida dela, né, do sentimento dela. Só que ela descobre, né, e a gente acompanha um pouco disso no filme, que ela tá com câncer terminal. Comenta sobre o câncer dela ter começado no ovário, depois ter voltado, fez quimioterapia, voltou o câncer, quimioterapia de novo, câncer voltou, até que foi declarado como um câncer incurável. E a gente acompanha meio que esse último ano desse casal, o último ano, possivelmente o último ano desse casal, e assim, é um filme que ele tem uma história bem destruidora, assim. É uma história assim que ela, ao mesmo tempo que ela é muito bonita, ela é muito tocante, é muito sensível, ela é uma história que a gente fica, pô, complexa, assim, complexo, principalmente pelo misto de sentimentos que o filme causa. E eu digo que o misto de sentimentos que o filme causa porque ele é um filme que ele é muito bonito na história que ele está retratando, é uma história que é interessante, eu acho muito legal, justamente porque fala da arte, fala da questão da poesia, e até pelo ponto de vista da Andrea, que é uma coisa do tipo como a consciência da mortalidade, né, a consciência de que você tá ali com um tempo limitado de vida, como isso acaba afetando a forma como você interage, a forma como você sente e, consequentemente, a forma como você escreve a poesia, a forma como você se relaciona com a sua própria arte. Então é incrível, acho que existe um tema muito poderoso ali, mas ao mesmo tempo é um documentário que eu sinto que ele me causa sentimentos conflitantes, porque é um documentário que eu acho que ele perde um pouco de toda essa força que eu tô falando aqui pelo formato que ele está sendo realizado, né? E eu acho que isso vai direto de encontro com o lance da poesia, todo o lance da poesia que é uma arte performática ali, porque André não é apenas um poeta de escrever os textos, escrever as poesias, é também uma pessoa que sobe aos palcos, performa aquela arte. Ele mesmo fala que em dado momento do filme, por causa de um tratamento, a voz pode ser afetada e isso afeta diretamente como ele vai performar essa poesia, porque é uma arte performática. É um poeta de clamar, de recitar as poesias e não apenas de escrevê-las. E isso acaba indo de encontro, porque enquanto a poesia performática, performada, ela é muito poderosa, eu acho que é muito poderosa, eu acho que algumas cenas onde a gente tem André no palco, assim, é muito bonito, são muito fortes. Por outro lado, é um documentário que, nos momentos mais íntimos do casal, nos momentos onde o casal tá simplesmente conversando ali com uma amiga, num jantar, eu sinto que o filme perde muito da força dele por estar sendo um tanto performático. Parece que é justamente um documentário que ele arrisca o sentimento de verdade. E isso é muito perigoso, porque a gente tá falando de um documentário, e detalhe, a gente tá falando de um documentário que ele precisa desse sentimento de verdade, ele precisa desse sentimento genuíno. Afinal de contas, é uma história muito sensível e muito tocante, então a gente precisa se envolver com essa história pra gente sentir o impacto. E eu sinto que a gente não consegue, a nosso envolvimento, pelo menos o meu envolvimento com essa história,
ficou um tanto limitado pela forma, né, pelo formato do documentário em si. Mas antes de eu continuar falando sobre isso, eu quero convidar você que chegou de paraquedas para já se inscrever no meu canal. Aproveita e também deixa aquele like, você vai me ajudar pra caramba. Vai fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube. Se você não me conhece, aqui quem fala é o Adam. Tô sempre falando de cinema aqui no canal, desde filmes que saem na telona até os filmes que saem no streaming. Estamos em época de Oscar. Esse vídeo faz parte da cobertura do Oscar 2026 aqui no canal, onde eu estou falando de todos os filmes indicados, fiz análises, fiz prévias, fiz vídeo de apostas. Quero convidar você também para deixar um comentário sobre o filme Embaixo da Luz de Neon. Se você já assistiu, comenta o que você achou. Se você não assistiu, comenta qual é a sua expectativa, eu vou ler todos os comentários. E se você quiser também trocar uma ideia mais direta comigo, vale me seguir nas outras redes sociais. O arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Bora continuar falando sobre o filme Embaixo da Luz de Neon, que é dirigido pelo Ryan White, que é um diretor que eu acho que ele é muito feliz nos momentos onde ele vai de encontro à poesia, né? Ele vai abordar esse lado mais da poesia, do artista de André. E eu acho muito bonito isso, porque é, como eu falei, uma arte muito performática e que casa muito com um documentário, que ele é um documentário também muito artístico, um documentário que ele vai abordando essa questão da arte, ele começa falando muito disso, começa falando muito sobre essa questão da perspectiva de mortalidade e como isso afeta diretamente a poesia que André está produzindo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem como base desse documentário o relacionamento de Andrea com a Megan. E é um relacionamento que, por mais que seja lindo, tem um momento que ela comenta, né? A Megan vai explicando como elas se conheceram, como foi ali, tipo, quando elas saíram pela primeira vez, que elas iam num show. Cara, assim, é tão bonito, é realmente porque você vê o quão genuíno é aquele momento. Você vê ela contando, você vê ela trazendo isso à tona, até que funciona, sabe? Só que em vários outros momentos, como por exemplo, momentos que eles estão abordando sobre os exames de Andrea, quando estão abordando ali a preocupação, vários momentos que deveriam ser momentos muito intimistas e talvez muito poderosos, acabam soando um tanto performados. E eu nem tô dizendo que eles são ensaiados ou são realmente premeditados para serem atuados, dramatizados, mas que o próprio fato de ter uma câmera ali já muda a perspectiva. E isso, como eu falei, arrisca um pouco esse sentimento de genuíno, esse sentimento de verdade. Eu sinto muito mais verdade de ver a Andrea no palco recitando a sua poesia do que ver a Andrea reagindo, bem ou mal, a um exame quando ela abre o envelope com os resultados e reage diante de uma câmera. Isso acaba sendo um problema porque não deveria ter uma diferença. Deveria estar me envolvendo tanto com o momento sobre a poesia, quanto com o momento sobre a doença. Afinal de contas, é o complemento desses dois aspectos que faz o filme ser o que ele é, né? Senão a gente não tem história, a gente não tem uma história simplesmente sobre um câncer, a gente não tem uma história simplesmente sobre um artista, sobre um poeta. Então a gente só tem uma história se esses dois aspectos, eles entram em confronto, se esses dois aspectos, eles estão ali juntos numa obra. E quando um deles tem muita força e o outro acaba sendo muito limitado, eu sinto que isso acaba também minando toda a lógica do filme, toda a lógica do documentário, que acaba, assim, por mais que eu veja e eu acho que é uma história bonita, eu acho que é uma história tocante, eu acho que o Ryan White tem uma direção muito sensível, nem sempre eu consigo me conectar, nem sempre eu consigo me emocionar. Consigo me envolver muito mais com as cenas que eu vejo a Andrea no palco, recitando sua poesia, que é uma belíssima poesia, aliás, é um texto realmente muito poderoso, muito envolvente, do que em momentos mais íntimos ali do casal, mais pessoais e inclusive relacionados à questão da doença, que é o ponto de partida de todo esse documentário. Eu acho que isso acaba limitando bastante a experiência emocional que a gente tem com Embaixo da Luz de Neon, né? Eu falo por mim, mas eu acho que isso pode acontecer também no geral. Mas eu também acho que isso impede que o filme ele se aprofunde um pouco mais emocionalmente na questão dessa história, né? Uma história que a gente entende a dramaticidade dela, a gente entende que é uma coisa assim difícil, é um conflito muito pesado, é um conflito muito forte, principalmente se o espectador ele tiver tido contato com alguém, um ente, né, um parente que passou por algo parecido, mas ainda assim eu sinto que falta um pouco dessa coisa mais genuína, dessa coisa realmente mais emocional. É uma história incrivelmente emocionante que o documentário não consegue chegar até o cerne da questão, né? Ele não consegue chegar ali até o centro dessa emoção, ele não consegue trazer essa emoção para a obra. Talvez, inclusive, se fosse um filme um pouquinho mais curto, ele pudesse resumir um pouco mais ali esses momentos mais íntimos que não funcionam tanto, e até focar um pouco nesse lado mais da poesia, de como
esse sentimento de mortalidade e essa consciência de um tempo de vida limitado afetou a poesia e talvez até o relacionamento, o documentário poderia ser mais forte, o documentário poderia ter mais força e realmente ser mais marcante. E é claro que tudo que eu tô falando aqui não significa também que o documentário seja ruim, longe disso, porque no final das contas a história ela ainda é muito poderosa, né? Toda essa história, a Megan e a Andrea têm como casal, a história que elas têm como poetas, a história que elas têm com a arte, ainda é muito poderosa. Então assim, o documentário ele não é ruim, não chega a ser ruim, não chega a perder completamente a força, mas ainda assim eu assisti e eu senti que ele tinha mais, sabe? Ele tinha mais ali pra usar pra poder impactar, pra poder trazer esse lado mais emocional. Afinal de contas, é uma história muito, muito bonita. E eu queria que esse documentário ele fosse um pouco mais impactante, justamente porque lendo a sinopse, lendo a história da Megan e de Andrea, eu fico interessado, eu fico curioso, eu fico tocado e eu queria saber mais. Então eu sinto que ele acaba ficando um pouco limitado por isso, ainda que ele seja um filme muito bonito, né? Tem todo um lance de trilha sonora muito legal. Gosto da montagem, apesar de ser uma montagem muito simples, mas tem um recorte ali que faz sentido e eu acho que ele consegue pelo menos ter um ápice emocional muito legal com o momento que Andrea sobe aos palcos para recitar a sua poesia. Inclusive fechando o filme com um texto, né? Recitando um texto que é muito bonito e que tem todo o sentido ali com a jornada e com todo o sentimento que o filme provoca ali no decorrer da história. Então, para Embaixo da Luz de Neon, nota 6. É um filme bonito, eu acho que ele é um filme super tocante, mas é um filme que ele... Eu acho que ele é limitado emocionalmente, mas ainda assim, eu assisti o filme inteiro meio triste, sabe? Meio tipo... Cara, que pesado. Por isso eu comentei que de toda a categoria de documentários, o documentário menos pesado ainda é sobre o conflito da Rússia com a Ucrânia, né? Que é o Mr. Nobody Against Putin. Enquanto o melhor documentário é super pesado, que é o Alabama Presos do Sistema. Eu adorei esse documentário, mas ele é incrivelmente pesado, ele é incrivelmente tenso. Mas é isso, pessoal. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.